Ao imaginar um cidadão do Império Romano, você provavelmente pensa em alguém de toga branca, sandálias e talvez uma coroa de louros na cabeça. Espere até ver o bastão ainda maior. Apesar do que mostram filmes como Gladiador e séries como Roma, a maioria dos romanos não se vestia assim. Hoje, vamos dar uma olhada no que os antigos romanos realmente usavam. Toga! Toga! Os romanos realmente usavam togas. Isso não foi invenção dos filmes. Eram tão comuns que os romanos às vezes se chamavam de togati, ou povo da toga, nome que lembra um álbum de yacht rock dos anos 70. As togas não eram roupas casuais, mas símbolos de status usados em eventos especiais, principalmente por homens ricos. O equivalente na Roma antiga a um belo terno ou smoking. Curiosamente, o fato de serem consideradas roupas formais é um dos principais motivos pelos quais as pessoas de hoje acham que todos os romanos usavam togas. Como as togas aparecem com destaque em estátuas e pinturas da época, parece que estavam por toda parte, mas na verdade só os mais ricos podiam pagar por uma escultura ou pintura de si mesmos, em primeiro lugar. Tenho um dinheiro extra, talvez mande fazer uma escultura minha. Havia várias variedades de toga. A clássica toga branca, ou toga virilis, era usada por rapazes para sinalizar sua passagem para uma vida adulta. Políticos vestiam uma toga branca alvejada, chamada toga cândida. Em tempos de luto, os romanos usavam togas de lã escura. A mais rara era a toga picta, tingida de roxo com bordados dourados. Esta era reservada para generais celebrando um triunfo. As togas eram um símbolo de status, principalmente porque exigiam muita quantidade de tecido. Esse tecido feito de lã era caro e demorava para ser produzido. E como a maioria dos melhores tecidos, só era acessível aos ricos. A toga era cortada de um único pedaço de tecido de lã em formato semicircular, e o comprimento máximo de uma toga era de cerca de 5,5 metros. Enrolar uma toga era tão complicado quanto dar nó em gravatas mais elaboradas hoje. Segundo o dicionário clássico de Oxford, uma ponta ficava à frente dos pés e a borda reta era levantada e passada pelo ombro esquerdo. Ela era puxada pelas costas, passada sob ou sobre o braço direito, atravessava o peito e voltava sobre o ombro esquerdo. A outra ponta pendia atrás dos joelhos e a borda curva virava a barra da roupa. Além da própria toga, a maneira como a toga era usada também era um símbolo de status. Uma toga bem ajustada e bem cuidada era um indicativo de riqueza e sofisticação. E como é muito difícil enrolar uma toga no próprio corpo sozinho, pode confiar em mim nisso, os romanos ricos passaram a valorizar escravos que tinham habilidades para enrolar togas. Na Roma antiga, os corantes das roupas vinham de fontes naturais. O corante usado para fazer a clássica túnica roxa, usada por um imperador romano, por exemplo, era extraído das glândulas de um tipo de caramujo marinho chamado Hexaplex trunculus, que você e seus amigos talvez conheçam como múrice listrado, nativo do Mediterrâneo. Esses caramujos marinhos habitam águas profundas e eram capturados com armadilhas presas a boias. Após coletar conchas suficientes, elas eram deixadas ao sol para apodrecer e depois esmagadas, produzindo um líquido roxo distinto. O nome desse tom de roxo era púrpura de Tiro. Também era conhecido às vezes como púrpura real ou púrpura imperial. Os romanos não inventaram esse negócio de esmagar caramujos marinhos. Eles aprenderam a técnica com um de seus primeiros rivais, os fenícios. Os fenícios eram um povo navegante e comerciante do leste do Mediterrâneo. Eles eram tão ligados ao corante roxo que o nome fenício vem do grego e significa literalmente roxo. Eram necessárias cerca de 10.000 conchas para obter 1 grama de corante roxo. Ser um caramujo marinho naquela época era difícil. A fabricação de corante na antiga Sidon, atual Líbano, tinha até um depósito de conchas esmagadas com cerca de 40 metros de altura. A versão feminina da toga era conhecida como estola. Era uma peça longa e sem mangas, às vezes presa aos ombros por alças. Se você quiser uma referência fácil de como isso era, indicamos a Estátua da Liberdade, que é retratada usando uma estola. As estolas eram usadas só por mulheres casadas e simbolizavam seu status.
Ao contrário das togas, que variavam conforme o status social, as estolas eram simples, pois as mulheres tinham poucas oportunidades de carreira. As romanas usavam joias e penteados elaborados para mostrar riqueza e status social. Mas as mulheres romanas levavam suas roupas a sério. Em 195 a.C., elas até marcharam em protesto contra a Lex Oppia, uma série de leis promulgadas em resposta aos problemas financeiros da Segunda Guerra Púnica, que restringiam os gastos extravagantes com moda. Mulheres solteiras escolhiam uma túnica simples como roupa. A túnica era a principal roupa de homens de classe baixa, meninas e meninos. A seda se originou na China já em 6.000 a.C. e provavelmente o mais tardar em 3.000 a.C. Comerciantes chineses espalharam esse tecido de luxo pela Ásia via a Rota da Seda, chegando depois ao Oriente Médio e, por fim, ao Mediterrâneo. Os gregos e romanos já tinham conhecimento da existência da China e de sua seda já no século IV a.C. Em seus escritos, eles até se referiam à China como Ceres, literalmente o reino da seda. A seda já fazia parte dos guarda-roupas romanos no século I a.C. Poetas da época de Augusto, como Ovídio e Horácio, mencionaram isso. O historiador Suetônio também relatou que o imperador Calígula gostava de usar seda. O imperador Marco Aurélio enviou o primeiro emissário à China em 166 d.C., marcando o primeiro contato direto conhecido entre as duas civilizações. E isso realmente deu início a tudo, porque por volta de 380 d.C., o soldado e historiador Marcelino Amiano observou que o uso da seda, que antes era restrito à nobreza, agora se espalhou por todas as classes, sem distinção, até mesmo para as mais baixas. As mulheres da Roma Antiga tinham sua própria versão de roupa esportiva, que era relativamente semelhante ao biquíni moderno. A parte de cima, chamada estropium, ou faixa para os seios, era geralmente de linho, a de baixo, sublicaculum. Os homens, por outro lado, usavam o perizoma, mais conhecido como tanga. No entanto, apesar da semelhança com roupas de banho, essas vestimentas eram usadas para atividades atléticas, não para nadar. Por exemplo, uma mulher romana podia usar essa roupa para praticar esportes como corrida, lançamento de disco, salto em distância ou um jogo de bola da antiguidade, uma das formas mais antigas de esporte coletivo. Arqueólogos recuperaram algumas dessas roupas. Um sublicaculum semelhante a uma tanga está exposto no Museu de Londres. Um mosaico detalhado mostrando essas vestimentas pode ser visto na vila romana del Casale, perto de Piazza Armerina, na Sicília. Embora seja provável que muitos romanos simplesmente não usassem nada por baixo, sabemos que pelo menos alguns romanos usavam roupas de baixo. Geralmente, as roupas de baixo dos romanos eram parecidas com as usadas em esportes. Homens e mulheres romanos às vezes usavam uma sublicaculum, também chamada de sublicer, por baixo de suas túnicas. As mulheres romanas também usavam a estropia, ou uma peça de suporte alternativa chamada mamiliare. As mulheres romanas também às vezes usavam uma peça sob a toga, como uma combinação chamada suparus ou suparum. A maioria dessas peças era feita de linho ou couro. Como a nudez era um tanto tabu na sociedade deles, pessoas das camadas sociais mais baixas, como camponeses ou gladiadores, eram frequentemente retratadas vestindo apenas suas roupas de baixo. Os filmes acertaram ao mostrar que os romanos usavam as sandálias com que costumam retratá-los. Na verdade, essas sandálias eram usadas principalmente em ambientes internos. Ao sair para a rua, os romanos geralmente usavam sapatos que cobriam totalmente os pés. Esses sapatos, feitos de couro, eram usados por todas as classes, mas os romanos ricos preferiam calçados mais caros. Algumas coisas não mudam. Diferente de hoje, os sapatos romanos eram feitos como peças unissex. Os soldados romanos, como você pode imaginar, tinham uma opção de calçado ainda mais durável disponível para eles, chamada caligae. Eram botas abertas nos dedos feitas com taxas de ferro que davam mais tração.
O imperador romano Caio César Augusto Germânico, mais conhecido pelo apelido de Calígula ou Botinhas, recebeu esse apelido por causa das pequenas botas feitas para ele usar nas campanhas de seu pai Germânico quando era menino. Uma história fofa, se Calígula não fosse sinônimo de tirania depravada. Se você já se perguntou como as pessoas lavavam suas roupas antes do sabão ou das cápsulas de detergente estarem amplamente disponíveis, aqui vai uma dica útil. Elas lavavam com urina. Assim como produtos de limpeza modernos, a urina contém amônia, um solvente natural que dissolve sujeira e gordura. Mesmo após o sabão popularizar-se na Europa para a higiene, a urina continuou sendo usada para tirar manchas difíceis. Os romanos coletavam urina em recipientes nas ruas, onde pedestres paravam, se aliviavam e seguiam o dia. Completos, os jarros de urina eram levados à fulonica, ou lavanderia, onde a urina era despejada nas roupas sujas, e um trabalhador romano pisoteava as peças na tina. Esse trabalho é difícil, mas poderia ser mais merda ainda. Sandálias são uma escolha muito sensata para o clima mediterrâneo durante os meses mais quentes do ano. Mas os romanos também conquistaram regiões com climas menos favoráveis. Lugares do Império como Grã-Bretanha e sul da Escandinávia são extremamente frios, e Roma também fica fria. Então, quando os romanos precisavam de uma opção para o frio, eles usavam meias, tricotadas com o dedo separado, e as usavam com sandálias. Mergulhadores escavando um forte romano subaquático perto do rio Tees, em Darlington, Reino Unido, encontraram um cabo de navalha esculpido como um pé humano, calçando sandálias com meias. Esse visual também foi visto em uma estátua de bronze achada em Southwick. Isso prova que não é só o seu pai que acha que meias com sandálias são práticos e estilosos. Algumas coisas nunca saem de moda. Desde o início da civilização humana, as pessoas tiveram que encontrar algo legal para fazer com o cabelo. Apesar de parecerem triviais, as tendências de penteados ao longo da história revelam muito sobre uma cultura. Então, hoje, vamos dar uma olhada em alguns dos penteados mais populares ao longo da história. Beleza, não tira muito em cima, porque alguém decidiu que mullets não são mais legais. O cabelo tinha grande importância no Antigo Egito. No Antigo Império, cortes estilo Chanel eram comuns entre a elite, com variações de comprimento. Enquanto isso, homens e mulheres das classes baixa e média raspavam ou mantinham cabelos curtos. Eles não usavam penteados elaborados, nem perucas que indicavam alto status, pois a lei proibia essas práticas a escravizados, servos e não membros da realeza. No Novo Império, a elite adotou estilos mais criativos, como cachos, cortes em escada, tranças e ângulos nos cabelos Chanel. Esses cortes Chanel costumavam usar o cabelo da pessoa, enquanto os tripartidos podiam ser feitos com cabelo natural ou perucas. No corte tripartido, duas longas mechas caíam nos ombros, enquanto a franja pesada se formava na testa. Esse tipo de corte de cabelo pode ser visto em máscaras funerárias e em vários tipos de estatuária. No entanto, era mais comum entre as mulheres, já que apenas homens sagrados podiam usar esse estilo específico. Vocês, que não são sagrados, podem se contentar com um corte tigela. Crianças no Egito também tinham penteados próprios. Os meninos raspavam um lado da cabeça e deixavam o outro comprido. As meninas cortavam o cabelo até o meio do pescoço e mantinham uma mecha lateral longa até os ombros. Essas mechas podiam ser trançadas ou torcidas. Segundo representações artísticas e descrições homéricas, historiadores acreditam que gregos arcaicos usavam cabelo comprido, frequentemente em tranças. Os meninos espartanos usavam cabelo curto, provavelmente por causa do treinamento atlético. Puxar cabelo não combina com eles, então é melhor evitar essa tentação. Segundo Plutarco, os espartanos usavam cabelo comprido ao deixarem de ser jovens, especialmente em tempos de perigo. Eles se esforçavam para mantê-lo brilhante e bem penteado, lembrando que uma bela cabeleira tornava os bonitos ainda mais atraentes e os feios mais assustadores. Então, da próxima vez que você assistir ao filme 300, lembre-se de que, na vida real, aqueles caras provavelmente pareceriam que acabaram de sair do salão. Bem, seria um salão com uma sala de musculação impressionante.
Por um tempo, as mulheres em Esparta também deixaram o cabelo crescer, muitas vezes amarrando um turbante branco ao redor da cabeça, que formava uma espécie de coroa. Depois, as mulheres espartanas passaram a usar cabelo curto, possivelmente devido a uma tradição de cortar o cabelo da noiva no casamento. Os penteados em Atenas no século V a.C. eram parecidos com os de Esparta, pois cortar o cabelo na puberdade era comum. No entanto, quando os atenienses chegavam à idade adulta, eles deixavam o cabelo crescer novamente. Tanto homens quanto mulheres usavam cabelos longos em penteados em forma de coroa, com nós, coques, presilhas e faixas para segurar o cabelo no lugar. Mulheres atenienses usavam faixas de ouro e couro ou redes de cabelo tecidas com ouro e seda. Elas também às vezes usavam coberturas de tecido para a cabeça feitas de lã e seda, com o cabelo enrolado em padrões elaborados entre os tecidos. As origens do chica não são claras, mas o tufo de cabelo, usado na parte de trás da cabeça, surgiu na Índia já em 200 a.C. O chica está associado ao sistema de castas no hinduísmo. Isso variava conforme a região, mas brahmanes, sacerdotes das castas, usavam o chica para mostrar posição e devoção. O bode, ou tique, pequeno tufo de cabelo, protegia o brahmane e o preparava para encarar a vida com clareza e sabedoria, o que faz dele um corte de cabelo bem incrível. A ideia era que, com o cabelo mais curto ao redor da cabeça, o cérebro não esquentaria tanto e talvez funcionasse melhor. Os brahmanes usavam o chica em um coque quando saíam em público, mas remover o cabelo era considerado um pecado. Os penteados no mundo romano mudaram significativamente ao longo de sua longa história, mas um aspecto permaneceu consistente. O cabelo geralmente estava ligado à idade e ao status social. Por exemplo, na Roma Imperial, homens escravizados raspavam a cabeça para se distinguirem dos homens livres. Enquanto isso, as vestais demonstravam sua castidade usando penteados elaborados, incorporando várias tranças. Nos primeiros dias da República Romana, homens e mulheres usavam penteados simples, geralmente com cachos. Com a introdução dos barbeiros por volta de 300 a.C., estilos mais curtos se tornaram comuns, como moicanos e degradês altos. Provavelmente, só no período augustano o cabelo foi ligado ao excesso. As mulheres passaram a usar penteados altos e cacheados, muitas vezes com perucas cheias de cachos extras, para deixar o penteado ainda mais alto. Penteados elaborados indicavam riqueza e exigiam muito tempo para serem feitos. Por isso, mulheres ricas mantinham pessoas escravizadas só para cuidar dos cabelos. Os romanos também gostavam de tingir o cabelo e usavam todos os tipos de materiais naturais para isso. Homens e mulheres frequentemente tingiam o cabelo de dourado ou vermelho. Algumas pessoas, se fossem ricas o bastante, até colocavam pó de ouro no cabelo. Outros clareadores, como pólen e pétalas de flores, também eram usados, além de produtos agressivos que podiam causar queda de cabelo. Romanos tingiam cabelos grisalhos com cinzas, cascas de nozes e vermes para escurecê-los. Uma receita para tinta de cabelo escura incluía ovos queimados, alho poró, cascas de noz e sanguessugas. Isso mesmo, sanguessugas. São como pequenos grampos de cabelo, se pensar bem. Evidências arqueológicas mostram que os vikings eram bem cuidados e possuíam itens como pentes e pinças. Historiadores dizem que os vikings tomavam banho semanalmente, trocavam de roupa regularmente e penteavam o cabelo todos os dias, mais do que muita gente hoje em dia. Uma escultura da relíquia arqueológica conhecida como o Navio de Oseberg mostra a cabeça de um homem com bigode longo e bem cuidado e barba aparada. Evidências indicam que os penteados dos vikings lembravam mullets invertidos. Uma carta anglo-saxônica em inglês antigo descreve o cabelo dos vikings como moda dinamarquesa, nuca raspada e olhos cobertos por franja. Os homens podiam trançar as partes da frente para não atrapalharem. Quanto às mulheres, as evidências indicam que elas usavam o cabelo comprido, muitas vezes em tranças ou coques decorados com grampos e fitas. Os maias foram a força mais poderosa da Mesoamérica entre os séculos XIII e X d.C., mas a maioria das descrições existentes sobre eles vem dos conquistadores espanhóis.
Homens e mulheres maias usavam rabos de cavalo altos e longos, mas os homens raspavam as laterais da cabeça e deixavam mechas compridas nas costas. Eles então decoravam seus rabos de cavalo com penas. Os homens também raspavam ou queimavam as partes frontais do cabelo, o que faziam para destacar seus traços faciais. Não tente isso em casa, a menos que queira que seu apartamento cheire como uma academia de boxe sem ar-condicionado. Mulheres maias costumavam trançar os cabelos longos ou usar cocares. Assim como os homens, elas também incorporavam acessórios em seus rabos de cavalo, frequentemente adicionando fitas e enfeites. O coque alto, apesar de ser ligado à cultura samurai, no Japão do século XII, surgiu em diferentes épocas da história. Por exemplo, grupos germânicos usavam algo parecido com um coque alto durante o século VI, e eles também eram usados pelos antigos chineses. Para os samurais no Japão, o coque alto, ou chonmaji, era essencial para a sua identidade. Os samurais raspavam o cabelo do topo da cabeça, pegando o cabelo comprido dos lados e de trás para juntar em um coque no lugar. Um coque alto distinguia um samurai de todas as outras pessoas. Se um samurai fosse derrotado ou cometesse algo desonroso, cortavam seu coque como sinal de vergonha. E se ele ficasse preso num galho, espero que usassem muitos chapéus. No século XIX, porém, o coque alto se tornou um tabu ou foi proibido, dependendo da interpretação. Antes do Renascimento italiano, italianos e italianas usavam cabelo longo. Mulheres prendiam os cabelos longos no topo da cabeça, homens mantinham o cabelo entre o queixo e os ombros. O cabelo costumava ser opaco e sujo e as pessoas sofriam com piolhos e outros parasitas. Deveriam ter usado condicionador. No século XV, questões de moralidade e higiene mudaram a forma como as pessoas se apresentavam. As venezianas passaram a usar o cabelo no estilo fango ou cogumelo, 2 mechas enroladas em fitas ao redor da cabeça e uma franja decorando o rosto. Parece bem bonito, mas de acordo com o decreto de 1480 do Conselho dos 10 em Veneza, essas mulheres estavam usando penteados indecentes e fingindo ser homens. Assim, Veneza proibiu o cogumelo penteado que escondia a testa e determinou que o cabelo fosse puxado para trás, deixando testa e rosto livres para que as mulheres fossem vistas como Deus as criou. Durante o período elisabetano na Inglaterra, o cabelo era um indicativo de classe social. Os homens usavam o cabelo curto, pelo menos no início, enquanto as mulheres prendiam seus cabelos longos para trás. Manter o cabelo longe da testa era importante, por isso franjas eram raras. Homens e mulheres geralmente usavam chapéus ou toucas para não expor a cabeça. Mais tarde, no século XVI, os homens começaram a deixar o cabelo crescer e também usavam barbas e bigodes. As roupas nunca saem de moda. Indivíduos mais ricos e aqueles de posição social mais alta frequentemente tingiam o cabelo ou decoravam com joias, porque, bem, é claro que faziam isso. Os ricos chegavam a combinar a cor do cabelo com as roupas em eventos especiais. Quando não podiam tingir o cabelo, usavam perucas. Dizia-se que a rainha Elizabeth tinha mais de 80 perucas. É bom ser a rainha. Com ou sem peruca, cabelos cacheados e crespos eram desejáveis. Segundo Anatomy of Abuses, de Philippe Stuber, 1583, crítica aos penteados femininos, o cabelo das mulheres era enrolado, frisado e ondulado, arranjado em guirlandas e bordas de uma orelha à outra. E para que não caísse, era sustentado com grampos, arames e eu nem sei mais o que. Felipe ficou encantado com o cabelo das mulheres como uma criança vendo mágica. Mulheres com cabelo fino ou sem o aspecto encrespado usavam pelos de animais ou compravam cabelo de crianças para complementar o próprio. Nem pergunte de onde elas tiravam isso. Por mais de um século, homens europeus se recusavam a sair de casa sem antes colocar uma peruca enorme. O adereço de cabeça, mais conhecido como peruca, também chamada de peruque ou periwig, tem uma história fascinante, incluindo um segredo surpreendente sobre seu uso. Então, hoje, vamos dar uma olhada nos verdadeiros motivos pelos quais as pessoas usavam aquelas enormes perucas empoadas. Ok, tente não surtar porque isso vai ficar um pouco nojento.
A sífilis se espalhou pela Europa na década de 1490, o que pode explicar o desespero de figuras como Cristóvão Colombo para sair dali. Conhecida como mal gálico ou doença francesa, AI. A sífilis era transmitida por contato sexual. Mas como isso foi antes do desenvolvimento dos antibióticos, não havia cura, nem mesmo qualquer tratamento de verdade. Durante os estágios avançados da doença, os afetados podiam perder olhos, narizes e mãos. A sífilis também atacava o cérebro, causando insanidade. Os sintomas iniciais eram mais leves, como feridas abertas e queda parcial de cabelo. Isso era leve? Os tempos antigos eram realmente difíceis. Esse sintoma era um grande problema. Na época, cabelo comprido era um símbolo de status muito importante. Então, a sífilis era mais do que apenas uma DST incurável. Também era um desastre social. Para essas pessoas, ser careca era quase tão ruim quanto estar doente. O diarista e administrador naval inglês Samuel Pepys resumiu perfeitamente essa atitude em uma entrada de diário que escreveu após saber que seu irmão tinha sífilis. Se meu irmão sobreviver, não poderá aparecer, o que será uma grande vergonha para mim. A Europa do século XVI aparentemente não era para pessoas como Stanley Tucci. Embora a entrada do diário de Pepys realmente o faça parecer um péssimo irmão, infelizmente, a calvície era de fato uma mancha na reputação de qualquer homem. Diante disso, os portadores de sífilis não tinham pressa em divulgar sua condição para toda a comunidade. Então, os europeus criaram uma nova maneira de esconder as evidências iniciais de suas doenças venéreas, as perucas. Cabelos longos eram símbolo de status, e para ocultar sintomas da sífilis, europeus ricos usavam perucas em vez de mostrar a cabeça manchada. A publicação do século XVIII, Encyclopédie, escrita em grande parte pelo filósofo francês Denis Diderot, tinha muito a dizer sobre cabelos. Nela, Diderot afirmava que cabelos longos eram marca de sangue real, remontando aos primórdios da França. Então, o Motley Crue era formado por reis franceses? Faz sentido? Talvez, eu acho. Provavelmente não. Diderot gostava tanto de cabelos longos que argumentava que o comprimento do cabelo determinava o status social da pessoa. Para citar o próprio, os cortes de cabelo eram mais ou menos curtos, dependendo do grau de inferioridade nas classes, de modo que a cabeleira do monarca se tornava, por assim dizer, a régua do status social. Quando as perucas se tornaram populares, no final do século XVII, os homens faziam de tudo para colocar o máximo de cabelo possível em suas cabeças. Na verdade, algumas das perucas mais elaboradas incluíam cabeleiras inteiras de 10 pessoas diferentes. Se eles tivessem visto um Wookiee, teriam enlouquecido. Esconder áreas calvas e feridas causadas pela sífilis, que se espalhava rapidamente pela Europa, como a peste negra, foi um dos motivos das perucas virarem moda. Mas não foi o único. O monarca inseguro também foi responsável. Luís XIV da França tornou-se rei quando tinha apenas 5 anos de idade e começou a ficar careca quando ainda era adolescente. Como um Kardashian, Luís era obcecado por sua reputação, contratando artistas para pintar seus retratos, esculpir estátuas em sua homenagem e criar moedas comemorando sua grandeza. Mas ser tão careca quanto um recém-nascido, Walter White, não combinava com a imagem do Rei Sol. Então ele contratou 48 fabricantes de perucas, o que parece suficiente. Luís não tinha vergonha de exagerar no cabelo e, de bônus, qualquer peruca ainda aumentava vários centímetros em sua altura. Mesmo cobrindo a calvície de Luís, as perucas não escondiam o boato de que o rei tinha sífilis. Mesmo sem confirmação do boato, a preferência do rei Luís por perucas impactou o mercado, fazendo todos buscarem perucas para esconder a calvície. Antes feitas de pelos de cavalo, cabra ou cabelo humano, as perucas logo viraram acessórios caros, apesar das versões mais baratas de lã. As perucas viraram um grande negócio e em 1673 a França criou uma guilda independente de mestres peruqueiros. Um século depois, em 1771, havia quase 1000 fabricantes de perucas no país. Na segunda metade do século XVIII, perucas eram populares entre homens e mulheres. Como de costume, os estilos femininos não eram iguais aos masculinos. Muitas mulheres aristocráticas e da realeza mandavam cabeleireiros arrumar seus cabelos naturais com apliques ou extensões.
O pó colorido para cabelo também era popular entre as mulheres, que usavam tons de cinza, azul e violeta nos cabelos. O pó de cabelo perfumado, com aroma de lavanda ou laranja, também ajudava a disfarçar o cheiro geral da época. Praticamente todo mundo cheirava a leite azedo naquela época. As perucas femininas eram muito pesadas, decoradas com joias, pedras preciosas e outros enfeites. Assim como os homens, mulheres usavam perucas para esconder sintomas da sífilis, já que o único tratamento era fingir não ter a doença. Começando a se entender como isso se espalhou tão rápido pela Europa. Mesmo que a sífilis tenha tornado as perucas populares, seria um erro presumir que toda pessoa de peruca na história sofria de uma DST. Normalmente, eram vistas como uma necessidade vergonhosa. Depois que reis como Luís XIV e Carlos II adotaram perucas, a moda logo se espalhou entre aristocratas e até pessoas comuns. As perucas também escondiam vários outros problemas. Além da queda de cabelo por sífilis, as perucas escondiam feridas ou erupções no couro cabeludo causadas por várias doenças. As perucas também eram bastante eficazes em esconder chefes roedores. Então, basicamente, não importava qual estranha aflição estivesse acontecendo no topo da sua cabeça, a resposta para seus problemas era uma peruca. Homens que usavam perucas, como Samuel Pepys, afirmavam que a moda economizava tempo. Em 1663, Pepys foi levado à loja de perucas pelo trabalho de manter o cabelo limpo, o que é ao mesmo tempo preguiçoso e prático. Ele conta em seu diário que experimentou perucas na barbearia. Fabricantes e barbeiros já atuavam juntos, pois a sinergia comercial existia. Mas neste caso, depois de experimentar 2 ou 3 perucas, Pepys declarou: "Não tenho estômago para isso. Em outras palavras, perucas não são para mim." Os ricos compravam perucas e contratavam fabricantes de perucas para limpá-las, poupando tempo ao arrumar o cabelo. Mas, à medida que a moda das perucas evoluiu, limpar as perucas enormes e caras, que precisavam ser quase arquitetonicamente projetadas com estruturas de suporte, tornou-se mais demorado. Além disso, empolvar uma peruca desse tamanho aumentava o trabalho diário. Os piolhos têm longa história de infestação no cabelo humano. Você realmente tem que admirar a persistência deles. No período medieval, os piolhos eram um grande problema, mas a nova moda de usar perucas, na verdade, ajudou de certa forma. À medida que as perucas se tornaram um acessório do dia a dia, as pessoas raspavam o cabelo natural para que a peruca se ajustasse melhor. As cabeças raspadas resolveram o problema dos piolhos, o que foi bom, mas logo os piolhos infestaram as perucas, o que já não era tão bom. Mesmo assim, era bem mais fácil tirar piolhos de uma peruca do que da cabeça de alguém, o que podia ser demorado, doloroso e meio nojento. Os fabricantes de perucas se especializavam em remover piolhos, jogando as perucas sujas em água fervente e cozinhando-as como pequenos lagostins. O termo grande figurão ainda é usado hoje para se referir a uma pessoa importante, e a essa altura não deve ser surpresa que a palavra remonte ao auge literal da moda das perucas no final dos anos 1600, quando quem usava peruca priorizava o tamanho acima de tudo. Se você não usa um boneco de quase 1 metro na cabeça, não está realmente usando uma peruca. Quando perucas viraram acessórios obrigatórios entre nobres nos reinados de Luís XIV e Carlos II, o termo grande figurão passou a designar pessoas ricas e poderosas, pois era possível julgar sua importância pelo tamanho da peruca empoadada. Os aristocratas viam a peruca como um símbolo de status. E por que não veriam? Perucas certamente não eram baratas. Uma peruca comum custava 25 shillings, igual ao salário semanal de um plebeu, enquanto as mais elaboradas podiam passar de 800 shillings. Deve ser uma peruca da Bjork. Como era de se esperar, os aristocratas não gostaram quando o povo passou a adotar a moda, como se o Walmart vendesse Ferraris acessíveis. Em meados do século XVIII, o Marquês de Mirabeau relatou: "No domingo, um homem se aproximou de mim vestindo roupas de seda preta e uma peruca bem empoadada. E enquanto eu me desdobrava em elogios, ele se apresentou como o filho mais velho do meu ferreiro, ou celeiro." O aristocrata deprimido lamentou: "Todo mundo virou um senhor."
Todo mundo virou um senhor. Qual é o sentido de possuir algo se um pobre também pode possuir? Em vez de saírem de moda com a popularização das perucas, os ricos passaram a usar estilos ainda mais elaborados. Isso vai mostrar para eles. A moda foi até imitada de formas estranhas por figuras notáveis. No retrato mais famoso, o principal pai fundador dos Estados Unidos parece usar peruca, mas na verdade não está. George Washington usava seu próprio cabelo, apenas estilizado como peruca. Sim, ele tinha cabelo de verdade que arrumava para parecer com o cabelo falso que outros fingiam ser verdadeiro. Esse é o tipo de astúcia que vence revoluções. O penteado de Washington era um estilo militar comum no século XVIII, equivalente ao corte militar curto atual. O cabelo de Washington era comprido atrás e enrolado nas laterais, alisado com óleo para mostrar a testa. E para dar um toque distinto, Washington usava o cabelo empoado. O pó podia ser talco, amido, pó de arroz, giz ou até gesso de Paris. A rotina diária de Washington envolvia aplicar uma nuvem de pó em seu cabelo naturalmente castanho avermelhado, tornando-o branco. A Revolução Francesa não foi só um desastre para as elites francesas. Ela também mudou completamente as tendências da moda, afastando a imitação aristocrática do antigo regime em favor de um visual mais igualitário. Perucas empoadas não combinavam com as tendências simples e logo saíram de moda. Esse foi o verdadeiro desastre. Lá na Inglaterra, a moda das perucas teve um fim decididamente menos sangrento, mas ainda assim bastante abrupto. Em 1795, William Pitt propôs um imposto pesado sobre o pó para cabelo. A taxa extra acabou com a tendência, e no início do século XIX, cabelos curtos e naturais eram a nova moda. Esse novo estilo se manteria mais ou menos até os Beatles popularizarem o corte mop top, mas essa já é outra história. Se você parar para pensar, tudo o que você está vestindo agora, da cabeça aos pés, foi inventado por alguém. Alguém disse: meus ombros estão frios, eu deveria colocar algo ali para mantê-los aquecidos. E então surgiu a camisa, ou pelo menos as ombreiras, mas poucos de nós realmente pensaram em como isso aconteceu. Então, hoje vamos falar sobre as verdadeiras origens das roupas do dia a dia. Vamos colocar a camisa para dentro e arrumar as ombreiras, pois vamos entrar na história. Mas, falando sério, por que ombros grandes saíram de moda? Calças parecem modernas, mas também antigas, como se existissem desde sempre. O que mais usar nas pernas? Chapéus? A calça mais antiga conhecida data de entre 3.000 e 3.300 anos atrás, e foi encontrada na tumba de 2 nômades no oeste da China. Além disso, uma múmia que usava calças, conhecida como Homem de Shurkin ou Shurkis para os amigos, foi descoberta na Bacia do Tarim, na China, e data de cerca de 2.600 anos atrás. Essas vestimentas protegiam do frio e eram fundamentais para montar a cavalo, lembrando superficialmente as calças de montaria atuais. Também temos algumas fontes primárias sobre calças e o uso de calças que remontam a esse período. Gregos e romanos antigos preferiam túnicas, mantos e togas mais soltos, considerando calças um sinal de barbárie. Eles escreviam de forma condescendente e zombeteira sobre culturas que preferiam calças. Ao contrário de hoje, em que valorizamos tanto a flexibilidade das calças quanto o frescor das togas. Claramente, o conceito de calças remonta ao mundo antigo, mas grande parte da nossa tecnologia moderna de calças se desenvolveu muito mais recentemente. O jeans azul, por exemplo, tem apenas cerca de 150 anos, eles são praticamente tecnologia de ponta, como iPhones para a sua metade de baixo. Na década de 1870, mineiros em Nevada procuravam calças que fossem mais resistentes do que as tradicionais, que, embora fossem elegantes o suficiente para a sociedade refinada, tendiam a rasgar e se romper facilmente durante a escavação subterrânea. O alfaiate Jacob Davis fez calças com lona resistente chamada Duck Cloth, e deu tão certo que ele procurou Levi Strauss, dono de uma loja de tecidos e outros artigos em São Francisco. Juntos, eles desenvolveram e patentearam o primeiro par de calças que eram presas e reforçadas por rebites. Isso mesmo, rebites. Essa palavra até soa forte. Em 1890, Strauss passou a usar denim azul, que oferecia mais flexibilidade do que o Duck Cloth.
Naquele ano, ele lançou o primeiro par do que ficou conhecido como Jeans 500, e um que ainda são vendidos hoje. Você pode pensar que o jeans azul é o ápice das calças, mas as calças cargo são uma inovação mais recente. Elas foram introduzidas pela primeira vez como parte dos uniformes do exército britânico na década de 1930, com bolsos adicionais destinados a armazenar armas, munição e rações para o soldado em constante deslocamento. Como o jeans, as primeiras calças cargo eram feitas de tecido de lona, grosso e resistente, oferecendo mais calor, proteção e bolsos. Soldados americanos adotaram rapidamente as calças cargo após verem britânicos usá-las, e elas seguem como parte essencial do uniforme das Forças Armadas dos Estados Unidos. As calças cargo viraram tendência na cultura pop nos anos 1990, sendo chamadas pela revista Complex de SUVs para as pernas. Afinal, eles precisavam preencher uma revista todo mês. Não é tão simples quanto parece. Você pode suspeitar que as camisetas também são uma invenção relativamente moderna. E se você está falando especificamente das camisetas de shows do Metallica, você está certo. Mas na verdade, a ideia básica de uma peça de roupa que vai dos ombros até os quadris remonta à Roma antiga, que nos deu a túnica. Nossas camisetas vêm diretamente do que era chamado de Union Suit no século XIX. De acordo com a BBC, essas eram roupas de uma peça só, abotoadas e quentinhas, projetadas para serem usadas tanto por homens quanto por mulheres. Em climas quentes, as pessoas cortavam essas roupas ao meio e encaixavam a parte de cima na de baixo. A Cooper Underwear Company simplificou o processo ao criar uma versão independente da parte de cima, que eles chamaram de camisetas íntimas, Bachelor, em 1904. Hoje em dia, camisetas Bachelor sugerem muito mais manchas de queijo nacho. Em 1913, a Marinha dos Estados Unidos já havia adotado as camisetas como parte do uniforme padrão dos marinheiros. O Oxford English Dictionary diz que o termo camiseta, t-shirt, foi criado pelo autor de O Grande Gatsby, F. Scott Fitzgerald, em seu livro de 1920, Este Lado do Paraíso, já que a peça tem o formato de T, mostrando seu talento literário. Os ternos masculinos, assim como as camisas, existem há séculos, mas passaram por constantes mudanças. Entre 1700 e início de 1800, as roupas masculinas europeias eram fortemente influenciadas pela corte francesa e se destacavam por serem coloridas e extravagantes. Acessórios comuns incluíam perucas, pó, perfume, sedas, túnicas esvoaçantes, casacos e meias. Alguns desses itens parecem mais uma roupa extra do que acessórios. Adotando esse estilo, você seria chamado de dandy. Por volta de meados do século XIX, o inglês George Bull Brummel popularizou um estilo menos chamativo, optando por calças compridas e paletós, combinando ou com contrastes sutis. Ele parou de usar perucas e perfumes, preferindo tomar banho com frequência. Você consegue imaginar que esquisitão? Enquanto o estilo francês tinha tecidos esvoaçantes e roupas enfeitadas, os ternos sob medida de Brummel destacavam a forma natural e se aproximavam mais do terno masculino atual. Se seguisse os conselhos de moda de Brummel, seria um dandy. Brummel é considerado o pai do look. Experimente, ele morreu há 180 anos e nada pode fazer. Os primeiros sutiãs eram basicamente tiras de tecido amarradas ao peito e presas nas costas com alfinete. Gregas e romanas usavam essas peças durante esportes ou atividades físicas intensas. Com o tempo, esses proto-sutiãs simples se tornaram mais complexos. Mulheres usavam espartilhos muito apertados sob as roupas, fixados com hastes rígidas e dolorosas de barbatana de baleia. O segredo da Victoria's Secret parece ser um esqueleto de baleia. O sutiã moderno foi desenvolvido pela socialite nova-iorquina Mary Phelps Jacob por volta da virada do século e foi apresentado ao público em 1913. O design de Jacob foi o primeiro a ter bojos que separavam e sustentavam os seios, embora seu modelo original fosse basicamente dois lenços unidos por uma fita. Ainda assim, melhor que um pedaço irregular de carcaça de baleia. Uma nova tendência de decotes profundos em Nova York foi problemática para suas curvas, levando-a a criar uma peça íntima com mais sustentação.
Outras mulheres tinham as mesmas preocupações com o decote, e logo Jacó e uma amiga se tornaram as primeiras fabricantes de sutiã. Eventualmente, ela mudou seu nome para Caris Crosby e usou seus ganhos para se tornar uma famosa editora e patrona das artes. Existem vários vídeos inteiros que podem ser feitos sobre a história das roupas de baixo ou ceroulas, para usar o termo científico. Para simplificar, vamos focar nas calcinhas ou cuecas de algodão com abertura separada para cada perna. Esse estilo de roupa de baixo não existia de forma alguma até os anos 1600 e foi criado inicialmente apenas para as mulheres, para ajudá-las a evitar mostrar demais acidentalmente, especialmente ao montar ou ser jogada de um cavalo. A única coisa pior do que ser jogado de um cavalo é mostrar suas partes íntimas para todo mundo na queda. A roupa de baixo surgiu para mulheres e depois foi adotada por homens, já as leggings tiveram trajetória inversa. Elas eram muito populares na Escócia medieval, mas só para homens. Essas leggings não lembravam as roupas esportivas atuais. Naquela época não havia Lululemons nas terras altas. As roupas eram de couro ou cota de malha, tornando-as desconfortáveis. Nada ideal para um dia de moletom, se é que isso era comemorado na Escócia medieval. Depois, a lã passou a substituir materiais mais ásperos. E na época da Renascença, os homens começaram a usar leggings por baixo de outras roupas para se manterem aquecidos. Quando se fala em moda masculina, porém, um acessório se destaca como particularmente curioso: a gravata. Você não pode guardar sua carteira nela. Ela só fica pendurada, mostra seus padrões e permite entrada em alguns restaurantes. As gravatas se popularizaram na Europa em 1636, quando o rei Luís XIV da França recrutou mercenários croatas para uma nova unidade militar. Esses soldados usavam gravatas ao redor do pescoço para se proteger dos elementos rigorosos no campo de batalha e usavam materiais diferentes de acordo com a patente do soldado. Os soldados rasos usavam gravatas feitas de renda comum ou musselina, enquanto os oficiais usavam gravatas de seda, que frequentemente apresentavam ornamentações adicionais. Quando os soldados visitaram Paris, as peças que usavam no pescoço viraram moda e inspiraram os fashionistas, já que tecidos finos eram ótima forma de ostentar riqueza. A seda ainda é comum em gravatas masculinas, já a renda não é mais usada. Os chapéus existem desde a Idade da Pedra e provavelmente estão presentes desde o início da humanidade. Há algo universalmente atraente em um chapéu estiloso. Sabemos que o desenho mais antigo de um chapéu foi encontrado em uma tumba em Tebas, no Egito, e data de cerca de 3200 a.C. E o chapéu mais antigo conhecido remonta a 5.300 anos atrás, usado por uma pessoa conhecida como Otzi, o homem do gelo, que foi encontrado usando um gorro de pele de urso. Isso é muito estiloso. Algumas estatuetas de Vênus achadas na Eurásia parecem, possivelmente, usar chapéus. E algumas dessas pequenas estátuas têm entre 20 e 3.000 e 25.000 anos de idade. Isso se relaciona ao início da tecelagem por caçadores-coletores paleolíticos, o que explicaria a fabricação dos primeiros chapéus. Os óculos de sol modernos, por outro lado, são uma invenção relativamente recente, principalmente porque só começamos a entender de verdade a luz ultravioleta e como manipulá-la há pouco tempo. Matrix só foi lançado em 1999, então não havia tanta pressa. Mas óculos para proteger o rosto existem há muito mais tempo. Na China do século XIII, juízes usavam óculos feitos de um material de quartzo fumê que escondia seus olhos da visão das outras pessoas. Isso impedia as equipes jurídicas de analisarem suas expressões faciais no julgamento e ajudava a cochilar se o depoimento fosse entediante. O povo inuit também usava uma versão primitiva de óculos escuros feitos de ossos de baleia no final do século XIX, para proteger os olhos do reflexo intensamente brilhante do sol na neve que os cercava praticamente o tempo todo. Ossos de baleia. Será que existe algo que eles não possam fazer? As afirmações online de que o cantor e compositor Jimmy Buffett foi o inventor da camisa havaiana simplesmente não são verdadeiras. A peça favorita dos turistas provavelmente foi criada por uma japonesa que nos anos 1920 no Havaí
reutilizou o tecido de kimono em roupas masculinas. O estilo fez sucesso primeiro no Havaí e nos anos 1930 já tinha chegado ao continente. No começo, camisas havaianas eram símbolo de status, pois só americanos ricos podiam pagar férias nas ilhas. Na Segunda Guerra Mundial, com a mudança na opinião dos americanos sobre os japoneses, os desenhos deixaram de se inspirar em kimonos e passaram a usar elementos havaianos, como hibiscos e coqueiros. A preferência de Elvis por camisas, usadas em filmes memoráveis dos anos 60, ampliou ainda mais sua popularidade e destaque cultural. Os saltos altos também foram originalmente concebidos como vestuário masculino, mas não como um símbolo de estilo. Eles tinham um uso surpreendentemente prático, ajudando os pés dos homens a se encaixarem com mais segurança nos estribos ao andar a cavalo. Usar saltos altos, mesmo quando não se estava montado a cavalo, tornou-se moda primeiro entre os franceses, mas, ao final do século XVI, o costume já estava se espalhando pela Europa. Como era difícil andar longas distâncias de salto alto, eles viraram símbolo de status, mostrando que quem usava levava uma vida de lazer, sem trabalho manual ou caminhadas. Você só usava sapatos baixos ao trabalhar nos campos. Acredite ou não, as mulheres tradicionalmente não usavam saltos altos até o início do século XVII, e supomos que os primeiros saltos altos eram feitos de ossos de baleia. Trajes de banho só passaram a ser padronizados e produzidos em massa no século XIX, quando as ferrovias facilitaram o acesso de mais pessoas a corpos d'água para nadar. Ainda assim, o avanço tecnológico dos trajes de banho foi lento. Os modelos originais eram pesados e cobriam basicamente o corpo inteiro de quem nadava. Algumas mulheres, buscando mais modéstia, usavam máquinas de banho, casinhas sobre rodas que levavam até o mar para esconder o corpo. Eu queria ver alguém surfar com isso. As roupas de banho só ficaram mais ajustadas e aerodinâmicas no início do século XX, mas isso levou tempo. Homens só passaram a nadar sem camisa nos anos 1930. Até nadadores olímpicos usavam trajes de acordo com as normas de pudor da época. As praias também tinham regras rígidas sobre quanto do corpo de uma mulher podia ser exposto por um maiô, com guardas realmente usando uma fita métrica para garantir que ninguém desrespeitasse as regras. Não podiam deixar as pessoas nadarem de biquíni. O que as baleias pensariam? Embora o termo de moda, macaroni, possa não ser reconhecido pela maioria das pessoas hoje em dia, você provavelmente já ouviu falar dele se já cantou Yankee Doodle. Muitos acham que a frase estranha colocou uma pena no chapéu e chamou de macaroni. Fala sobre macarrão. A música, na verdade, faz referência a essa antiga tendência curiosa. Os ricos que aderiram à tendência macaroni usavam a moda para ostentar sua riqueza numa tentativa de manter seu status. Infelizmente para eles, a visão da sociedade sobre dinheiro e status social limitou a duração da tendência e ela desapareceu após contínuas zombarias. Como resultado, a moda macaroni é lembrada hoje principalmente como uma piada. Você parece um texugo. Hoje vamos dar uma olhada em por que a moda macaroni era tão ridícula que ainda zombamos dela séculos depois. Pessoas ricas vivendo para ostentar seu estilo de vida luxuoso existe desde o início da civilização humana, e os macarones abraçaram esse costume. Através de seu senso de moda e comportamento, buscavam criar uma imagem que mostrasse seu valor na sociedade. Para os membros da classe baixa, no entanto, a imagem que os macarones criavam era um objetivo inalcançável, já que eles simplesmente não tinham condições de bancar esse visual. Os macarones sabiam disso e, em vez de agirem com classe, aproveitavam todas as oportunidades para esfregar suas imagens cuidadosamente elaboradas na cara dos pobres, tornando seus trajes o mais extravagantes possível. Suas perucas gigantes e roupas sofisticadas os estabeleciam como um grupo exclusivo, ao mesmo tempo em que lembravam aos mais pobres que eles jamais poderiam conhecer tal luxo ou status de elite. Os europeus usavam perucas para cobrir a calvície e para se enfeitar desde o século XVI, mas os seguidores dos macarones levaram essas perucas a alturas ridículas. Alguns homens usavam pequenos chapéus sobre grandes perucas e muitos estilos tinham cachos ou tranças caindo pelas laterais ou pelas costas.
As perucas macaroni eram frequentemente comparadas às perucas usadas por mulheres, que eram decoradas com tantos enfeites que as pessoas brincavam dizendo que quem as usava teria que se sentar no chão para caber dentro de suas carruagens. Outros ridicularizavam as perucas macaroni com ilustrações cômicas de penteados altíssimos, que por vezes precisavam de apoio para ficar em pé. Como essas perucas eram obviamente mais ornamentais do que práticas, davam a quem as usava um ar de arrogância. Você pensaria que isso seria algo ruim, mas os ricos abraçaram essa ideia ao se compararem com as classes mais baixas, apenas ricos snobs sendo ricos snobs. Os adeptos do estilo macarrônico buscavam causar impacto por onde passavam, e para isso costumavam usar meias listradas, calças justas e casacos de cauda longa ajustados ao corpo. Eles adotaram materiais sofisticados e caros, como renda e seda, e experimentaram o uso de cores vibrantes, algo que não era comum na época. Esses homens também usavam pó em excesso no rosto e carregavam bengalas elegantes, não porque precisassem de ajuda para andar, mas porque achavam que ficava muito estiloso. Nos pés, os homens usavam calçados estilosos, porém pouco práticos, conhecidos como sapatos Winkle-Picker. Decorados com fivelas e com bico fino, esses sapatos eram considerados estilosos, apesar de dificultarem bastante a caminhada. Talvez eles realmente precisassem daquela bengala. Apesar de muitos na época acharem o visual ridículo, o estilo pretendia mostrar que quem o usava abraçava a decadência e tinha disposição e meios para adotar a artificialidade em nome da moda. Que ataduras de pés elegantes! A cultura macaroni não era apenas um estilo de moda, era um modo de vida. Os macarones tinham dinheiro e gostavam de exibi-lo passando grande parte do tempo em locais da moda e participando de atividades da moda. Tudo muito na moda. Jogos de cartas e apostas ficaram populares, principalmente nos locais mais badalados da cidade. Os bailes de máscaras no Panteão de Londres eram ponto de encontro dos macarones, onde socializavam com outros membros da alta sociedade inglesa nesses eventos luxuosos. Como tinham dinheiro e queriam usá-lo como prova de seu elitismo, os macarones levavam vidas despreocupadas de propósito, refletindo seu senso de moda extravagante. Embora a moda macaroni tenha surgido para diferenciar a elite das classes baixas, logo deixou de ser exclusiva da alta sociedade. Porém, conforme o estilo se popularizou entre outras classes, aumentou a desaprovação. Eventualmente, como a maioria das tendências que celebram a originalidade, mas depois são adotadas pelas massas, a moda macaroni acabou se esgotando. Antes de seu declínio, muitas pessoas já haviam aderido à tendência, levando a subdivisões do estilo em quase todas as classes e profissões na Europa. Mestres de dança macaroni surgiram, assim como padres macaroni, macarones das corridas de cavalos e macarones de Grub Street, o que soa como uma banda cover de Zydeco. A diversidade de seguidores do macaroni acelerou o fim da tendência, pois a variedade de macarones na Europa ficou mais cômico que suas roupas. Como ocorre com modas e tendências, logo a mídia passou a citar os macarones, e uma indústria de publicações se dedicou a cobrir essa tendência. Algumas dessas revistas eram Macaroni Jester, Pantheon of Wit, Savoir Vivre, Theatrical Magazine e, é claro, a nossa favorita, Monthly Intelligence of the Fashions and Diversions. Infelizmente para os macarones, muitas dessas publicações só usavam sua plataforma para zombar da tendência, como apresentadores de programas noturnos atuais. Escritores faziam piadas sarcásticas e artistas desenhavam zombando dos macarones. Apesar de as publicações anti-macaroni durarem pouco e raramente terem mais de uma edição, revistas já estabelecidas também publicavam artigos zombando dos macarones, incluindo histórias sobre amigas deles que podiam ser chamadas de macarones. A sátira sempre foi lucrativa para criativos, e indústrias inteiras floresceram ao zombar dos macarones. Cartunistas e caricaturistas aproveitaram a oportunidade, especialmente porque o estilo macaroni oferecia visuais perfeitos para exageros cômicos. Na verdade, além de aparecerem em revistas e jornais, os cartoons insultando os macarones também podiam ser comprados como gravura por qualquer pessoa.
Cartunistas como Mary Darley até fizeram carreira ridicularizando os macarones. Mary Darley criou tantas imagens populares contra os macarones que sua loja em Londres passou a ser chamada de loja de gravuras dos macarones. Acredita-se que as caricaturas de macarones foram os primeiros cartoons a comentar sobre a sociedade para um público tão amplo. Naquela época, sem fotografia, essas caricaturas viraram a principal referência dos macarones, mesmo sendo muito exageradas. Alguns historiadores sugerem que a moda não era tão estranha quanto retratada nos cartoons. Como não há outras referências visuais dessa tendência, as imagens dos cartoons ficaram marcadas na mente das pessoas. A tendência macarone era ridicularizada por ser associada especialmente aos ricos pomposos. Porém, ela passou a conflitar com as novas ideias de masculinidade, já que a maioria dos homens adotava estilos mais modestos e sem decorações extravagantes. As perucas altas e roupas elegantes contrastavam bastante com os tecidos simples e discretos que a maioria dos homens da época usava. No entanto, os macarones da década de 1770 abraçaram a ideia de usar roupas mais femininas, e a tendência se tornou ainda mais ricamente decorada e efeminada. Embora haja debate entre historiadores sobre a associação do estilo à homossexualidade, muitos creem que ele desafiava normas de gênero na moda. Então, onde tudo começou? Bem, a partir do século XVII, jovens embarcavam em viagens pela Europa para conhecer as culturas de outros países. Essas viagens ficaram conhecidas como Grand Tours e podiam durar de alguns meses a alguns anos. Membros da classe alta eram obviamente mais propensos a fazer essas viagens, já que podiam arcar com as despesas de viagem e com os criados para carregar seus pertences. A experiência do Grand Tour era normalmente feita por homens, mas mulheres com acompanhantes também viajavam assim. Aprender sobre e vivenciar novas culturas expunha os viajantes à moda, música, comida e arte de outros países. Como muitos ao longo da história, alguns jovens gostaram tanto do que viram que copiaram, especialmente as modas da Itália e França. Esses homens e seu apreço por modas estrangeiras plantaram as sementes do que viria a ser o macarone. Não que o macarone cresça de sementes, mas você entendeu. No fim da década de 1770, os valores mudaram e as pessoas passaram a valorizar o trabalho duro mais que herdar riqueza. As roupas mudaram com tecidos mais práticos, como lã e cores menos chamativas. Isso destacou ainda mais os macarones, que não abriam mão de suas calças e perucas extravagantes. Eles preferiam seda e renda no guarda-roupa, tanto pela ligação com a alta classe, quanto por serem materiais importados. Esses tecidos usavam materiais estrangeiros, como a seda da China, e eram feitos em tecidos raros em países como Itália e França. Esses tecidos importados davam aos macarones a aparência desejada, já que apenas a elite podia acessá-los e tinha dinheiro para comprá-los. Segundo a famosa canção, Yankee Doodle pôs uma pena no chapéu e chamou de macarone. As palavras podem ser confusas, porque a maioria das pessoas, como eu, nunca conseguiu entender como uma pena poderia parecer macarrão. Para os esclarecidos, como você agora, vemos que isso se refere à tendência de moda macarone. A rima surgiu com os britânicos, que a criaram para ridicularizar os americanos, vistos como ingênuos por acharem que bastava colocar uma pena no chapéu para se passar por macarones. No entanto, os soldados revolucionários americanos decidiram abraçar a provocação e redefinir seu significado, eventualmente elevando-a a um hino destinado a inspirar o patriotismo. O que você diz, volta para você. Isso funcionou tão bem que as crianças americanas ainda aprendem Yankee Doodle até hoje. Toma essa, Inglaterra! O macarrão é uma massa saborosa versus o macarrão é uma moda sem graça. O uso da palavra macarrão é confuso. O que está acontecendo? Nos anos 1700, o macarrão não era visto como o alimento típico de estudantes universitários sem dinheiro. Na verdade, era uma massa exclusiva da Itália e pouco conhecida fora do país. Durante os Grand Tours, os jovens que viajavam pela Itália experimentavam o prato e gostavam tanto que o levavam de volta para casa.
O nome se associou ao estilo na década de 1760, pois jovens adeptos do visual e estilo de vida também eram fãs da massa, considerando-a o auge do bom gosto. Em 1772, a revista Town and Country explicou a associação com o macarrão, escrevendo: "Os italianos consideram isso o summum bonum de toda boa comida, então, figurativamente, chamam de macarrão tudo o que acham elegante e incomum." Pronto, agora você sabe, e eu estou com fome. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas, a menos que estejamos falando de moda adolescente que muda o tempo todo. Dos vestidos eduardianos ao tie-dye, das jaquetas estilo greaser às calças JNCO, é difícil prever qual estilo os adolescentes escolherão depois. Então hoje vamos fazer uma viagem estilosa pelas décadas para mostrar o que os estudantes do ensino médio usaram em cada década do século XX. Havia dois tipos de adolescentes nos anos 90, aqueles que tinham calças JNCO e os posers invejosos. Como bocas de sino turbinadas, as calças jeans JNCO eram o auge do design de moda, popularizadas pelas subculturas do hip hop, skate punk e rave. Se você não conseguia esconder uma família de 5 pessoas debaixo das pernas da sua calça, você estava viajando total. Se quisesse ser como Kurt Cobain, usaria calças largas com camisetas folgadas e camisas xadrez oversized. Assim você fica com cheiro de teen spirit. Garotas adolescentes dos anos 90 viviam praticamente de um catálogo da Délias. Nessas páginas, você podia encontrar sapatos robustos, vestidos estilo baby doll inspirados na Courtney Love e regatas de alça fina, às vezes listradas, às vezes chegando até a cintura baixa. Saias longas eram tendência para um visual feminino. Já para quem não queria, a combinação grunge de calça larga e camisa folgada era a opção. Os anos 80 destacaram-se por cores vibrantes e silhuetas marcantes. Vamos falar de calças zubás, coloridas de dia, e lingerie ao estilo Madonna como roupa de sair à noite. E não se esqueça de uma jaqueta de couro curta para mostrar que você é uma verdadeira material girl. Essa também foi a década em que camisetas com frases viraram febre tanto para os caras quanto para as garotas. Basta olhar o figurino Choose Life do Wham! E se você fosse uma aspirante a chefona, pode apostar que estaria usando ombreiras, como quem diz: "Se cuida, mundo!" É os anos 80 e meus ombros são grandes. Para adolescentes dos anos 70 que queriam arrasar, nada era mais estiloso que o jeans, combinando com os desenhos psicodélicos do tie-dye nas araras de roupas. Rapazes e moças usavam calças boca de sino, que eram tão largas que poderiam servir de paraquedas se alguém caísse de uma grande altura. As minissaias também faziam parte do visual, em vários comprimentos e estilos, como veludo cotelê e jeans. Barrigas de fora eram normalmente exibidas e combinadas com longos e soltos cafetãs, popularizados por músicos como Joni Mitchell. Comparado aos tons vibrantes dos anos 80, a paleta de cores dos anos 70 era muito mais centrada em tons terrosos. Estamos falando de bege, verde floresta, mostarda e marrom chocolate. Mas alguém ficando com fome? Em 2023, mods permitem transformar seu personagem do GTA V em Peter Griffin. Já ser mod nos anos 60 era ser um adolescente super descolado, sem usar códigos de trapaça. O estilo mod era popular entre os garotos ligados na moda modernista, usando ternos justos, camisas polo e botas Chelsea, desfilando pelas ruas de Londres e ouvindo só as músicas mais descoladas, como uma bandinha indie chamada Os Beatles. As garotas da época usavam a nova inovação da estilista Mary Quant, a mini saia, um ícone dos anos 60 para as jovens mulheres. A supermodelo Twig também se destacou por popularizar o estilo de vestidos curtos e largos, com padrões super coloridos e vibrantes que marcaram a década. Adolescentes mais velhas e jovens profissionais se inspiravam em Jackie O. Kennedy para a moda. Vestidos retos e chapéus pillbox eram essenciais para mulheres americanas. Os valores tradicionais eram a regra do jogo nos anos 1950, resultando em um estilo notavelmente recatado.
Se você fosse uma jovem nos anos 1950, provavelmente usaria uma saia poodle, moda lançada pela atriz e estilista Julie Lynn Charlotte. Conta-se que Charlotte, sem roupa para uma festa de fim de ano, costurou uma árvore de Natal em sua saia. Árvores de Natal são uma porta de entrada óbvia para poodles, e a moda cresceu a partir daí. Mesmo que o poodle não fosse o seu estilo, saias volumosas com suéteres em tons pastéis e blusas coloridas criaram o uniforme padrão das adolescentes dos anos 50. Para os bons meninos, um visual casual e arrumado, com camisa de manga longa abotoada e calças sociais, era bacana. Para os garotos maus, o visual era camiseta branca, jeans azul, jaqueta de couro preta estilo greaser e muito produto para manter o topete. A primeira parte dos anos 1940 foi marcada pela guerra, dando origem a figuras como Rosie, a Arrebitadora, em 1943. Rosie inspirou toda uma geração de mulheres trabalhadoras a descobrir uma verdade surpreendente: as roupas masculinas são realmente muito confortáveis. Esse estilo andrógeno fez com que muitas irmãs mais novas invadissem o armário dos irmãos para pegar uma camisa de botões e usar por cima de uma calça jeans de pernas largas. As adolescentes dos anos 40 acertavam ao escolher saias plissadas em linha A e cor sólida, desde que as mantivessem abaixo do joelho. Essas saias costumavam ser usadas com blazer ajustado ou blusa de tricô com botões e gola Peter Pan, que nunca sai de moda. Muitos meninos recrutados após o ensino médio iam à guerra usando calças de pregas de cintura alta e paletós de terno de abotoamento duplo, geralmente em risca de giz azul ou xadrez bege. Nada de cinza, pois lembrava os empresários caretas da época. Alguns preferiam abandonar o terno e usar cardigans ou suéteres em V sobre camisas sociais. E claro, calças de cintura alta para todos. Já nos anos 1930, lojistas notaram que adolescentes gostavam de gastar com moda. A Sears teve o pior timing ao lançar sua grande promoção para estudantes do ensino médio em 1934. Foi no auge de uma depressão tão marcante que ficou conhecida como Grande Depressão. Mas esses tempos difíceis levaram à invenção e popularização dos vestidos feitos de sacos de ração, que, como o nome sugere, eram vestidos feitos dos sacos que armazenavam ração para galinhas. O baile de formatura era complicado naquela década. Empresas passaram a embalar ração de galinhas em tecidos de qualidade para vestidos, e no auge da depressão, muitos sacos já vinham com estampas florais desejadas. Era possível colecionar os 5 em embalagens de ração para galinhas especialmente marcadas nas lojas participantes. Quem disse que depressão precisa ser deprimente? No extremo oposto do espectro socioeconômico, estrelas de Hollywood como Greta Garbo, Jean Harlow e Marlene Dietrich arrasavam com vestidos que iam acima do tornozelo e tailleurs diurnos, que incluíam uma combinação de suéter e saia longa combinando. Nos anos 30, os homens valorizavam a masculinidade, em contraste com o estilo feminino das mulheres. Na depressão, ser viril significava lidar com um orçamento apertado. Com pouco dinheiro, lojistas vendiam conjuntos já montados, como combos de fast food. Isso incluía um terno, chapéu, meias, 2 camisas sociais, uma gravata e um par de sapatos por apenas $25. Vem batata frita junto? Se você usava jaqueta, provavelmente era um trench coat, o casaco favorito dos detetives particulares durões. Há 100 anos, na Primeira Guerra Mundial, as coisas nos Estados Unidos eram difíceis, mas a moda adolescente era ainda mais, pois faltavam suprimentos como tecido. Além disso, era a década de 1920, que era uma época bem difícil para ser adolescente em todos os sentidos. Assim que a guerra terminou, a moda passou a ser prioridade na mente dos jovens. A música jazz e a lei seca inauguraram uma era de ousadia extrema, que transbordou para o mundo da moda na forma do visual flapper, marcado por vestidos de seda com cintura baixa, franjas, faixas de cabelo e chapéus de feltro. Um chapéu de feltro? Que ousado! Adolescentes com um pouco mais de dinheiro podiam ser vistas exibindo seus chapéus cloche e casacos na altura do joelho com acabamento em pele, além de colares cravejados de diamantes para sustentar o pescoço de tanto torcer o nariz para a burguesia. Os meninos daquela época usavam versões menores dos ternos dos pais,
lembrando o Dr. Mal e Mini Eu. Lapelas arredondadas, calças plissadas e paletós de lã de abotoamento simples com coletes combinando, completavam o conjunto num dia mais casual. Eles não sabem que casual é calça de moletom? Quer ouvir algo inacreditável? Em 1910, uma pesquisa revelou que estudantes ricas do ensino médio de uma escola particular para meninas em Nova York gastavam $556 por ano em roupas. Corrigindo pela inflação, isso daria cerca de $18 mil hoje. Enquanto isso, ainda usamos roupas herdadas de 2002. As pessoas ainda gostam de tatuagens, né? Na década de 1910, a moda cara e opulenta do período eduardiano estava em alta. Era comum ver adultos passeando por aí com vestidos longos para o chá, vestidos de algodão para o dia ou ternos de passeio com blusas. Já os adolescentes, por outro lado, eram conhecidos por usar barras de vestidos alguns centímetros mais curtas, além de blazers ajustados. E claro, o visual era finalizado com um elaborado chapéu para chá da tarde, combinando com o conjunto. Pense no conjunto da Rose nas cenas de festa do Titanic, e você estará no caminho certo, desde que evite aquele iceberg. As silhuetas eram marcadas na cintura com cintos ou faixas, criando a clássica e dolorosa silhueta de ampulheta. Complete tudo com uma blusa feminina esvoaçante, e você faria o garoto gritar 23 Skidoo, seja lá o que isso signifique. Os rapazes usavam calças e paletó Norfolk, de abotoamento simples. Nessa época, os garotos deixaram de se preocupar em combinar paletó e calça e passaram a ousar nas combinações. Era moda o visual chique de pregoeiro de parque de diversões, ternos de seersucker, suspensórios e chapéus canotier de palha. Perfeito para todas aquelas gangues itinerantes de quartetos de barbearia que assolaram a década. Ao falar sobre crianças de certa idade na virada do século, tome cuidado para não usar a palavra adolescente, pois ela ainda não havia sido realmente inventada, e a moda, nesse sentido, era basicamente a mesma para jovens e adultos. Catálogos de moda da época focavam em roupas feitas para meninas ou mocinhas. Com o início do século XX, o reinado das mangas bufantes arredondadas do final dos anos 1800 continuava firme, usadas com blusas ou vestidos no estilo eduardiano que não eram tão bonitos quanto os lançados uma década depois. Esses vestidos chegavam até o chão e eram considerados trajes formais para serem usados ao receber visitas em casa. Eles provavelmente também economizavam bastante na hora de varrer a casa. Vestidos de chá e chapéus de chá elegantes, que são chapéus usados enquanto se toma chá, não chapéus feitos de chá, eram populares antes e durante a virada do século. Na sociedade antes do zíper, meninos usavam ternos de abotoamento simples, com coletes combinando após abandonarem as calças curtas e calças até o joelho da infância. E os chapéus coco eram acessórios indispensáveis da época. Assim, você já sabe qual chapéu levar quando for levar seu par do baile de boas-vindas na posse de Teddy Roosevelt. Se você já viu um retrato de Shakespeare ou de homens da era elisabetana, deve ter se perguntado: qual o motivo daquele colarinho cheio de babados? Na verdade, havia muito mais por trás disso do que você pensa. Hoje, vamos entender por que aqueles colarinhos grandes eram uma peça marcante da moda na era elisabetana. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History e nos contar nos comentários abaixo sobre quais outros temas relacionados à moda você gostaria de ouvir. Certo? Acomode-se aí, porque esse aqui vai ser pesado. A gola elisabetana é facilmente reconhecida. Grande, rígida, erguida e geralmente rendada, aparentando ser muito desconfortável. As golas não tinham a ver com conforto, mas sim um símbolo de riqueza, prestígio e status social. E precisavam ser, pois mantê-las não era barato nem fácil. Com o tempo, bordados, joias e metais preciosos foram adicionados para aumentar o glamour. E no final do século XVI, a gola havia se transformado na máxima demonstração de excesso. As golas também não facilitavam o movimento. Mesmo os homens e mulheres mais ricos tinham dificuldade para comer enquanto usavam as golas e, para compensar, muitas vezes precisavam usar talheres extra longos com haste alongada.
Está claro que trabalhar manualmente com golas era impossível. A limitação de movimento, porém, não era um erro de design. Na verdade, isso era uma característica e as golas foram se tornando mais elaboradas para ressaltar essa falta de praticidade. Usar grandes golas feitas do material mais fino, adornadas com renda e decoradas com ouro, anunciava ao mundo que você não precisava realizar tarefas por conta própria, como um plebeu. Na verdade, quem usava golas tinha criados para fazer esse tipo de coisa por eles, como lavar, preparar e manter as golas, além de passá-las e engomá-las quando necessário. Com o tempo, as golas adquiriram tanto prestígio social que não usar uma passou a ser quase um tabu. Com o tempo, homens e mulheres da alta sociedade usavam golas sempre que saíam, chegando até a vestir seus filhos com elas para uma simples ida ao mercado. Havia outros benefícios também, por exemplo, a melhora na postura. Ao usar gola, homens e mulheres precisavam manter a cabeça erguida, transmitindo confiança e orgulho. A prática de adicionar amido às golas começou nos Países Baixos em meados da década de 1560 e chegou à Inglaterra em 1564. Os ingleses receberam o amido de Diggen van der Plas, que passou a ensinar fabricantes de roupas, mulheres inglesas e outros interessados a engomar roupas. Descobriu-se que passar pasta de amido em golas recém-lavadas as deixava bem armadas, e então as coisas decolaram. Com amido, as golas ficaram maiores e mais elaboradas. Fios e suportes, como tábuas escondidas atrás de pregas, ampliavam o efeito. Com a introdução dos ferros de frisagem após o amido, as golas ficaram mais estruturadas. Por volta de 1580, as golas eram tão grandes que podiam se estender pela largura dos ombros de um cavalheiro. No começo, babados frisados e golas eram extensão da camisa masculina, mas com o amido, que permitiu aumentar seu tamanho, as golas viraram acessório separado. Com pregas e formato de 8, as golas passaram a ser usadas por mulheres no início dos anos 1560, geralmente feitas de linho e renda. Na década de 1570, as normas exigiam que as golas fossem feitas apenas de renda e unidas com madeira, osso, aço ou marfim. As golas geralmente eram presas à roupa com alfinetes para ficarem no lugar. Dizia-se que a rainha Elizabeth encomendava milhares de alfinetes para suas golas. Nem todas as golas eram iguais. Elas podiam variar muito conforme o local de fabricação. As golas na Espanha, por exemplo, usavam muito tecido. Uma gola espanhola que sobreviveu até hoje, na verdade, incorpora mais de 38 metros de linho. Na Inglaterra, porém, usavam bem menos. As primeiras golas em roda ou leque usavam cerca de 5,5 metros de tecido, mas isso mudou com o tempo. Lady Cobham escreveu para Bess de Hardwicke em 1564 sobre uma peça de roupa que fazia, destacando mudanças na moda e dizendo que 10 jardas bastavam para as golas do pescoço e mãos. Com o avanço do século XVI, aumentou a demanda por renda e linho para confeccionar as golas maiores que estavam na moda. Na década de 1580, uma gola exigia cerca de 18 jardas de material e precisava ser sustentada com arame, bordas decorativas e ornamentação elaborada. Imagine ser rico o suficiente para comprar roupas caras e sofisticadas que você só planejava usar uma vez. Pois é, com alguns tipos de golas, era exatamente isso que se esperava. As golas eram frágeis e seus materiais podiam se desfazer com calor, chuva ou calor corporal. Como resultado, muitas delas eram usadas apenas uma vez. Como as golas eram feitas com materiais delicados e muitos enfeites, perdiam a forma facilmente. Frequentemente, estruturas rígidas de arame, conhecidas como suportices, eram usados para manter a gola no lugar e preservar sua forma. Tábuas também eram usadas, mas, diferente dos suportices, nunca apareciam sob as grandes golas. A rainha Elizabeth adorava usar golas, e para todos os efeitos, ela sozinha determinava as tendências das golas. Além de proibir golas azuis, o que explicaremos mais tarde, a monarca também legislou sobre os tamanhos gerais das golas usadas em seu reino.
e ela levava suas responsabilidades a sério. Por exemplo, quando as golas duplas apareceram durante seu reinado, Elizabeth as proibiu. Ela também buscou limitar o tamanho das golas, encarregando o Lorde Prefeito de Londres de reformar as golas exageradas e outros abusos. Quem imaginaria que virar prefeito de Londres também te tornaria chefe da polícia da moda? Em 1580, um certo Sr. Houston foi alvo da Ordem das Golas por usar um excesso de golas em plena rua após a Páscoa, contrariando a proclamação de Sua Majestade. Houston, por sua vez, recusou-se a parar de usar suas grandes golas e apelou ao seu sogro, o Lorde-Chefe Barão, para interceder em seu favor. Porém, tirando o azar do Sr. Houston, a lei das golas era geralmente deixada de lado para exibir riqueza, atrair atenção e conquistar posição nos círculos políticos sociais. Então, as pessoas ricas ignoravam a lei e conseguiam se safar disso. Ainda bem que não vivemos naquela época, né? Para os protestantes do século XVI, as golas simbolizavam excesso, como destacou Philip Stubbs. Stubbs, puritano devoto, criticava ingleses por vidas não virtuosas e, em 1583, publicou um panfleto citando os males das golas e de quem as usava. De acordo com Stubbs, o diabo, estando em toda a sua malícia, foi o primeiro a inventar essas grandes golas. Stubbs também odiava o amido e se incomodava com o fato de que as golas eram trabalhadas inteiramente com bordados, salpicadas e brilhando aqui e ali com o sol, a lua, as estrelas e muitas outras antiguidades. Talvez não fosse o cara mais divertido para se conviver. Geralmente vistas como brancas nas pinturas, as golas, na verdade, eram usadas em uma variedade de cores. O tecido não era colorido, mas o amido das golas podia ser tingido de amarelo, azul ou verde. Corantes vegetais criavam tons rosa ou lilás, depois misturados à pasta de amido aplicada nas dobras da gola. Na década de 1590, a rainha decidiu que o amido azul não era mais uma opção. Será que ela simplesmente não gostava de azul? Não, parece que a decisão foi política, pois o azul era a cor da bandeira da Escócia. Elizabeth proibiu os golas azuis, indicando que nenhum amido azul deveria ser usado ou vestido por qualquer súdito de Sua Majestade. Outra mudança no visual e no estilo dos babados ocorreu durante a década de 1590. As mulheres, pela primeira vez, começaram a usar golas abertas na frente. Essa modificação, basicamente, significava que a gola agora emolduraria toda a cabeça da mulher, ao mesmo tempo em que ainda lhe dava espaço para inclinar o pescoço para frente. Alguns homens não usavam golas abertas na frente, mas o estilo era realmente destinado às mulheres, pois lhes dava a oportunidade de exibir o decote. Usar gola aberta com corpete que realçava o decote virou o visual ideal da mulher Tudor. Mais tarde, de cerca de 1625 a 1650, as mulheres também começaram a usar grandes golas fechadas, com pregas tubulares informais que se espalhavam lateralmente sobre os ombros. Esses golas ovais vinham junto de um chapéu de aba larga de pele de castor. Afinal, por que não? Preparar um gola levava horas, por isso era essencial manter sua forma. Após dobrar, passar e prender as pregas com alfinetes, usava-se arame ou vareta para definir o formato curvado. Após isso, aplicava-se o amido, geralmente em mais de uma camada. Era preciso paciência para esperar a gola secar entre camadas. Depois, partes deformadas eram alisadas com cera. Devido à delicadeza, custo e tempo de confecção das golas, homens e mulheres as guardavam em estojos especiais ao viajar. Por isso, um criado precisava estar sempre pronto para prender a gola dos patrões. As golas das crianças também eram provavelmente transportadas e cuidadas assim. Desde o século XVI, caixas redondas de papelão eram usadas para transportar golas. Embora ninguém saiba exatamente quando essa prática começou, o termo bandbox já aparece em textos impressos nas primeiras décadas do século XVII, sendo mencionado na peça Match at Midnight, de William Rowley, publicada em 1633. Uma das indicações de cena mostra uma criada entrando em cena, segurando uma bandbox. Ela então explica que tinha acabado de buscar a gola de sua senhora na costureira. Durante o início do século XVII, as golas usadas tanto por homens quanto por mulheres passaram por uma mudança significativa.
Com o desenvolvimento da gola caída, as pregas eram presas ao decote da roupa e deixadas cair sobre os ombros. Inicialmente, uma inovação da moda masculina, por volta de 1615, as mulheres também passaram a usá-las. As golas caídas, diferentes das rígidas, podiam ser usadas sem goma e, se grandes, serviam como pequenas capas. Então, o que você acha? Qual é a pior tendência de moda atualmente? Conte pra gente nos comentários abaixo e já aproveita e confira alguns desses outros vídeos do Weird History.